Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 24, sob o título Região Centro-Oeste, Expansão Econômica e Ocupação, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 147. Vamos nessa então? Então pessoal, a região Centro-Oeste pôde observar nos últimos anos um leve aumento na participação do PIB do país. Se nós voltarmos para o ano de 2002, nós poderemos perceber que o Centro-Oeste participava com apenas 8,8% de toda a riqueza do país. E agora em 2015 houve um leve aumento para 9,6%. O Centro-Oeste tem crescido, principalmente pela atividade da agropecuária. Processo de expansão da fronteira agrícola que começou na região sul e quando esgotou as áreas da região sul, migrou para a região Centro-Oeste. Hoje os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm várias fazendas de soja, milho, algodão e gado de corte, que é gado de engorda, frigoríficos, né? A agroindústria chegou na região Centro-Oeste. Nós também não podemos negar a importância da transferência da capital federal, que antes era no Rio de Janeiro, mas em 21 de abril de 1960 foi levada para Brasília, no Distrito Federal, que também fica na região Centro-Oeste. E a ida da capital Brasília para o Centro-Oeste foi importantíssimo. Por quê? Porque atraiu muita gente, criou ali um polo urbano e o Centro-Oeste, que era uma região tanto quanto isolada, passou a se integrar. Porque com a construção da capital, várias rodovias radiais passaram a ligar Brasília para as principais áreas do país. Gostaria de citar, por exemplo, a BR-010, a Belém-Brasília, a 020, Brasília-Fortaleza, né? São rodovias que passaram a integrar o Centro-Oeste a toda a região. O Centro-Oeste que tem, no setor econômico, principalmente, destaque no setor primário. E no setor primário, a agricultura do Centro-Oeste representa 40%, um pouco mais de 40%, de toda a produção agrícola do país, com destaque para 3 itens que eu citei aqui anteriormente: soja, algodão e milho. Vocês imaginem, a região Centro-Oeste sozinha responde por pouco mais de 40%, ou seja, quase metade de toda a produção agrícola do país. Isso é importantíssimo. Bom lembrar também que lá, o que atraiu fazendeiros na expansão da fronteira agrícola, primeiro, é a biotecnologia, é o investimento em pesquisas, né? Principalmente na transgenia, a produção de soja transgênica, algodão colorido, o milho transgênico, muito usado na ração para engorda de animais. Mas também houveram os incentivos do governo, né? Para atrair fazendeiros para lá, como também o processo de correção do solo. Nós não podemos esquecer. O solo da região Centro-Oeste é um solo de cerrado. Ele não é um solo naturalmente fértil, porque ele tem um alto teor de acidez. Então, antes de se plantar nessas áreas, é necessário fazer um processo de correção do solo chamado de calagem. Ou seja, os fazendeiros eles espalham calcário para corrigir o teor de acidez do solo e aí sim, a partir de então, passar a produzir os itens. Por quê? Porque naturalmente o solo do Centro-Oeste ele não é bom. Ele precisa desse sistema de correção. E a partir daí vai começar a se produzir, obviamente, em caráter intensivo. Bom lembrar também as técnicas de irrigação. O Centro-Oeste é uma região que tem uma estação chuvosa e tem outra estação seca, bem definidas. Só que a produção tem que existir por todo o ano. Não pode ser apenas na estação chuvosa. Então lá existem várias técnicas de irrigação para que haja plantio, colheita e produção durante todo o ano, inclusive no período da estiagem, com o uso de técnicas de irrigação. Na pecuária, nós gostaríamos de dizer que o Centro-Oeste tem o maior rebanho bovino do país. O que atrai essa região? Obviamente, o que se atrai os fazendeiros para o criatório bovino lá é que lá tem muita terra, né? Os bovinos geralmente eles são soltos em pastagens, então precisa de muita área. E lá é uma região gigantesca. O Centro-Oeste é a segunda maior região do país em extensão territorial. Fica apenas atrás do norte, né? Então lá, o que atrai os fazendeiros criadores de gado, de gado de corte, é primeiro que tem uma imensidão de terras para o gado pastar naturalmente. Obviamente, também o que destaca é que é uma região próxima do sul e do sudeste, então boa parte da produção vai para essas regiões vizinhas que têm um potencial mercado consumidor. No extrativismo, o Centro-Oeste tem o maciço do Urucum, lá no estado do Mato Grosso do Sul. O maciço do Urucum é uma das áreas que mais produzem minério de ferro e manganês no Brasil. Esse minério de ferro e manganês ele sai até o Porto de Santos e pelo Porto de Santos, na região sudeste, ele parte principalmente para Canadá,
Estados Unidos e Japão. Bom lembrar também que um dos empecilhos da região centro-oeste, tanto para escoar a produção de grãos como a produção de minérios, é a logística de transportes. O centro-oeste é a única região do país, se você perceber no mapa, que não tem litoral. O centro-oeste fica totalmente no interior do país e por não ter saída para o mar, por não ter portos, tem que levar o produto até os portos. E geralmente essa logística de distribuir esse produto, de levar esse produto até os portos é bem difícil, porque quase não existem ferrovias, que é um meio de transporte ideal para transportar produtos em massa. Como as ferrovias são mínimas na região centro-oeste, se apoiam muito nas rodovias. E infelizmente o transporte rodoviário ele é bastante caro, ele também provoca mais acidentes, ele é mais poluente e o volume de cargas dos caminhões ele é infinitamente menor do que um trem, por exemplo, que tem vários vagões. Então, infelizmente, essa questão inclusive caiu no Enem. Uma das coisas que dificultam ainda mais o crescimento da produção no centro-oeste é, sem dúvidas, o escoamento da produção. É a logística de transportes que atrapalha esse processo de escoar o produto do centro-oeste para os portos mais próximos. Principalmente o Porto de Santos, do Rio de Janeiro, e o Porto de Paranaguá, no Paraná, que é conhecido como o Corredor da Soja, por onde sai quase toda a soja do centro-oeste. Mas para chegar no Porto de Paranaguá, no Paraná, é necessário chegar de caminhão, transporte rodoviário. No setor secundário e terciário, dizer para vocês que o centro-oeste tem poucas indústrias, geralmente as que existem estão situadas nos estados de Goiás e no Distrito Federal, mas tem uma grande atividade turística, principalmente na região do Pantanal Mato-Grossense e na capital, Brasília, que atrai pessoas do país inteiro. E finalmente, todos sabemos também que a região centro-oeste teve uma ocupação recente, Essa ocupação recente, repito, ocorreu em duas vias, pela expansão da fronteira agrícola, com a chegada de fazendas na região, e também pela transferência da capital para Brasília, que atraiu uma grande quantidade de pessoas para o centro-oeste. E aí sim, ela passou a se integrar com as demais regiões do país a partir dos anos 60 e 70. Forte abraço e até a próxima.